Quando Deus fala isso, ele está literalmente dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Quando o Adão, Deus falou, ó, o dia que você comer do fruto, você vai morrer. Ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Ele era eterno até então? Ele era ele não eterno. morria? Não morreria, porque ele tinha acesso à árvore do fruto da vida. Esse paraíso se localizava nesse mundo natural que a gente vive hoje? Fisicamente, Era outra dimensão. Ou era Não, era um terra. céu, era um... Era terra. Era terra Era mesmo. terra. Eu estou te dando aqui uma interpretação rabínica, porque eu já comprei um monte de livros em Israel, dos rabinos mesmo, né? Tá. Eles dizem o seguinte, que o Éden, o lugar onde aconteceu isso, foi o mesmo lugar onde aconteceu o sacrifício de Isaac. É? Como é que a gente sabe? Quais são os limites do Éden? O Tigres e o Eufrates. O Gizom e o Pishon. O Tigres e o Eufrates, nós sabemos onde está. Está na Babilônia, está lá no Iraque. Mas o Pishon e o Pison, ninguém sabe qual que é. E o Gihon. Ninguém sabe. Então, alguns afirmam que vai desde o Iraque até a região do Egito, onde está o Nilo, que poderia ser um deles. Agora, para os rabinos, o mundo foi criado ali no Monte Moriá. Aquele lugar, os judeus até têm uma frase que eles dizem assim, Israel é o centro do mundo. Jerusalém é o centro de Israel. O Monte do Templo é o centro de Jerusalém. Os Santos dos Santos é o centro do Monte do Templo. Então, para eles, os Santos dos Santos está ali onde é o Domo da Rocha, onde tem aquela pedra. Entendi. Então, eles acham que o mundo foi criado ali e que o Éden é ali. Isso Era é uma outra vegetação, outro tipo de... Não, totalmente. Totalmente diferente. Outra coisa. Agora, isso é uma conjectura. Claro. A gente sabe que o Jardim do Éden, muito provavelmente, realmente está em todo esse território. Por quê? Porque menciona o Tigre e o Eufrates. Então, o limite norte é a Babilônia, onde está o Iraque hoje. Agora, o limite sul, ninguém sabe. Agora, onde aconteceu a queda e onde estava o Éden, é por ali. Entendeu? O centro do mundo, né? Mas uma coisa que eu nunca entendi é assim, tava Adão e Eva no paraíso e existia vida fora de lá? Existiam outros seres humanos? Não. Seres humanos, não. Não? Não. Eu tenho uma... Sou eu, na verdade, né? Eu li muito e existe uma teoria entre alguns teólogos que é chamada de The Gap Theory, a teoria do abismo. O versículo 1 de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O versículo 2 diz, e a terra era sem fome e vazia. Essa é uma má tradução. A tradução verdadeira e correta é, e a terra transformou-se em um caos. Espera lá. Aí no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus começa a criar tudo de novo. O verbo bará, que é criar, é um verbo que significa criar do nada. Todas as outras vezes que aparece, não aparece mais bará, mas aparece assá, que é fazer. Essa mesa aqui, ela foi feita de quê? Madeira. Madeira. Ela não foi criada. Ela foi feita. Essa é a diferença. Então, como que pode ser? Se Deus cria, como que no versículo 1 Deus criou tudo e no versículo 2 virou um caos? É aí que os teólogos afirmam que houve a rebelião de Lúcifer. Nesse espaço entre o 2 e o 3. Entre 1 e o 3. Tá, entre a criação de tudo e a segunda criação, que é a criação onde houve Adão e Eva. Por isso que os dinossauros, eles não estão na criação de Adão. Eles são da primeira criação. Então teve a criação, não se sabe quanto tempo passou, e nesse meio tempo teve a queda. Teve a queda um terço do céu caiu com Lúcifer. Exatamente. E aí depois Deus começa de novo. Isso explica porque você pode pegar, por exemplo, pelos métodos de datação e pegar uma rocha e falar que ela tem milhões de anos.
Porque tá nesse gap, nesse... Porque ele foi criado há milhões de anos atrás. Mas a criação de Adão, essa não. Essa tem por volta de 8.000 anos. Entendi. Entendeu? Mas entre o versículo 1 e o versículo 3, teve algo que tornou um caos. Então, literalmente, quando Lúcifer entrou em guerra com Deus, houve um cataclisma. Mas aí é conjectura também. Você imagina que não havia a ideia de criar o homem, que os anjos eram a criação... Não. O homem sempre foi... sempre fez parte do plano. O homem é o coração. É o propósito E principal. os anjos foram criados para ajudar Deus na criação de tudo. Os anjos não ajudavam a criar, mas a Bíblia diz que eles contemplavam Deus e cantavam. Eles não ajudavam Não. nessa... Não. Os anjos, lá, o livro de Jó, quando fala das estrelas, né? E depois fala dos filhos de Deus, cantavam enquanto Deus estava criando. Quer dizer, eles presenciaram. Então, eles são anteriores à criação. Ah, é? Eles são anteriores à criação do homem. Não, do homem sim, mas de tudo. Não, de tudo não. Ah, No tá. princípio não tinha nada, era Não tinha só nada, Deus. Deus. Aí ele criou os céus e a terra. Em algum momento aí, depois ele criou os anjos, os arcanjos, os Entendi. querubins e tal. Em algum momento, Lúcifer quis ser como Deus, né? Teve aquele ímpeto, né? Dizer, eu sou tão lindo, tão maravilhoso que eu vou ser como Deus. Mas E- ele era realmente muito poderoso? Lindo, lindo. A Bíblia diz que ele era perfeito Então, mas nos seus caminhos. ele era um querubim, não era? Ele era um querubim. E- Ele é mas- o único querubim ungido. Então, mas na hierarquia, o querubim não tá lá em cima, né? Não é o Ele era o anjo mais poderoso. Mas na hierarquia não é o arcanjo que tá mais... Depende do que você está falando que é poder, né? Ah, porque não- os não arcanjos, necessariamente- o querubim é o que está mais próximo do trono. Ah, é? É. Quando a Bíblia fala sobre as vestes dele, a Bíblia fala de todos os instrumentos musicais que existem. Fala de instrumentos de sopro, instrumentos de corda, de percussão. Alguns chegam a afirmar que a música foi criada para Lúcifer levar os outros à adoração. Os outros anjos à adoração de Deus. O Lúcifer era tão extraordinário que ele tinha... o sumo sacerdote tem um peitoral com 12 pedras. Essas 12 pedras estão nos fundamentos da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que vai descer do céu, ela tem 12 fundamentos que são as mesmas pedras do sumo sacerdote, do peitoral. Lúcifer, das 12, tinha 9. Fala que ele estava no meio das pedras afogueadas quando Deus foi criando. Aí alguém pergunta, por que Deus não deu as 12? Porque sabia que ele ia cair. Ah, é? Falou, vou te dar, encher tua bola, mas não tudo. Que você não vai ser tudo. Você acha que Lúcifer fazia parte do plano de Deus também, como um antagonismo ao bem, à fé, ou não? Essa é uma super pergunta. É, porque se ele sabe tudo... Por que ele criou Lúcifer? É.